Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. Onde tem estado o seu coração? Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Será que todas as áreas da nossa vida, ela está verdadeiramente sob a cobertura do reino do Filho amado de Deus? Ou será que mesmo sem a gente perceber, a gente tem sido subjugado, estamos presos no império das trevas, em algumas áreas da nossa vida? Pode parecer meio pesada essa palavra, império das trevas. Só que a gente tem que encarar a realidade dos fatos como elas são. Ou a gente está vivendo no império das trevas, como o Senhor nos fala, ou nós estamos sob a cobertura do reino do Filho amado de Deus, de Jesus. Eu fui acordado nessa madrugada, acho que era umas 4 horas da manhã, com isso na minha cabeça. E eu acordei e dormi e fiquei refletindo e vim buscar um pouco de Deus para entender o que eu deveria compartilhar com você, que o Senhor estava no meu coração, né? Aí eu fui até um estudo, fui até um estudo que eu tinha feito sobre esses aspectos, né? E eu achei muito interessante como que Deus ele quer tratar hoje sobre esse assunto, né? Olha só que interessante que ele fala em Colossenses capítulo 1, versículos de 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, ou seja, ele nos tornou dignos de participar da herança. Guarda isso. A suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ou seja, aqui ele fala que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, fazendo valer o preço que ele pagou na cruz do sangue dele, ele nos transporta do reino das trevas, do império das trevas, ou seja, ele fala que nós vivemos em um império de trevas. E em outras passagens fala que este mundo jaz no maligno, né? O sistema desse mundo, este mundo, tudo que nós vivemos jaz no maligno. Então ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Amém. Vamos entender um pouquinho mais? Quando a gente fala de império das trevas, o que quer dizer isso? Império, ele nos fala de um imperador, que ele é severo, autoritário, rígido, duro, difícil, intolerante. E essa é a condição que o pecado nos impõe. A gente fica sob o domínio dele, sem controle. A gente fica subjugado a ele. A gente fica refém aos nossos pecados. E muitos eles podem estar dentro desse império. Muitos de nós podemos estar dentro deste império, só que não significa que a gente faz parte dele. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente pode estar dentro de algum vício que, na verdade, a gente foi colocado aí dentro por conta de feridas que a gente teve no nosso coração. Quer ver só? Olha que interessante. A palavra de Deus ela fala pra gente que a gente não foi chamado para ser dominado sobre as coisas, mas sim para nós dominarmos sobre todas as coisas. Peguei aqui o livro do Defenda a Sua Fé, tem uma parte que fala sobre vícios e Deus ser a nossa fonte. Eu quero ler junto com você. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Meu irmão, minha irmã, todo aquele que é dominado por um vício, ele se torna cativo e preso, amarrado a ele. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, fala que a gente foi chamado para ser livre. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando a gente fala de reino de Deus, ou seja, quando nós fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus, o reino ele nos fala onde tem um rei, com servos e súditos, que tem uma identidade. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está declarando que você aceita fazer parte, é você que está declarando que aceita. E quando você aceita o Jesus, o Senhor, Deus, ele fala para nós que nós que aceitamos, por Jesus, nos tornamos filhos. E por nos tornarmos filhos, nós temos direito à herança de tudo aquilo que diz respeito a Ele. Então, no império, por exemplo, o império das trevas, o império onde nós somos subjugados, a gente não nasce nesse império. A gente é subjugado à força. E no reino nós nascemos nele. Eu faço parte desse reino. Eu posso enumerar vários tipos de vício, por exemplo, como sexo, drogas, internet, trabalho, dinheiro, álcool, alimento, né? Você ter o descontrole em comer, jogos, videogame, pornografia, futebol, cigarro, tudo aquilo que domina você, que você não tem controle, você é subjugado. Então, esses vícios, essas situações que têm domínio sobre você, elas foram construídas dia após dia, até se tornar um hábito na sua vida. E a nossa referência de fonte, de prazer, acaba se tornando isso. E você fica cativo a essa situação, você não consegue largar. Mas eu não quero tratar aqui só dessa questão desses vícios, eu quero te trazer e ir um pouco mais além. Às vezes você fica cativo, por exemplo, em uma condição de você cuidar muito das pessoas, por exemplo. Porque lá atrás você sofreu alguma ferida que faça com que você fique dependente dessas pessoas e você se sinta obrigado a cuidar dessas pessoas. Mas, na verdade, isso é fruto de uma ferida que você pode ter tido lá atrás. De repente, a perda de alguém que você não conseguiu ajudar numa determinada hora, ou seu pai, ou sua mãe, e isso você reflete hoje no seu dia a dia, tomando a frente de situações que você não foi chamada a tomar. Ou mesmo você assume papéis que você não foi chamado a fazer por uma situação de uma ferida lá atrás que está aberta no seu coração. Ou mesmo sobre o trabalho, por exemplo. O trabalho ele se torna fuga para você não encarar a realidade e sair do subjugo de uma situação de domínio que você mesmo criou. Ou então, você tem medo de sair desta situação porque você acha que você não vai ter como... Vamos supor que seja uma situação de um emprego, onde você está sendo sustentado ou sustentada. Você fica subjugado a essa situação, preso por medo de achar que você não vai conseguir outra coisa melhor ou algo assim. Na verdade, quando você faz isso, você tá subjugado a esse sistema. E você precisa entregar essas condições, essas situações na mão de Deus para que Ele possa cuidar, para que Ele possa abrir as portas que precisa para você. Quando a gente deposita as nossas expectativas nas pessoas, a gente pode se frustrar, pode se machucar, porque a gente está fazendo dessas pessoas como fonte, e na verdade elas deveriam ser canais do amor de Deus.
E um canal pode estar entupido. Então, muitas vezes, um canal que você deveria ser bênção, ele está entupido e você se torna, muitas vezes, uma pedra de tropeço. Por quê? Porque o canal está entupido. Ou mesmo pessoas na sua vida podem se tornar isso porque o canal está entupido. Só que se você for olhar o desenho original de Deus, é totalmente diferente. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E Ele tem planos totalmente diferentes. Ele tem planos de paz e não planos de mal para você, para mim. Então a gente tem que decidir entregar nas mãos do Senhor essas situações, para não estarmos subjugados a essa situação, porque você foi chamado, foi chamada para ser livre. E você só consegue essa situação quando você deposita tudo isso no Senhor. Então, nesse processo, o que a gente tem que fazer? Quando a gente entende que não foi chamado para escravidão, a gente precisa tomar uma decisão firme e se posicionar em alguns pontos. E você tem que orar ao Senhor, Senhor, aonde que eu estou cativo? Então a gente tem que reconhecer que foi chamado para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominado, entregar nas mãos do Senhor o nosso orgulho e aceitar a ajuda do Senhor para levantar novamente. E desligar totalmente esta fonte errada que a gente tem feito como fonte de canal de alegria, de prazer, desligar isso e depositar no Senhor e religar ao Senhor. Então, você não é aquilo que a condição em que você está impõe para você. Você é aquilo que Deus falou que você é. Entendeu? Então, só que você tem que descobrir o que Deus falou para você que você é. E como é que você faz isso? Por meio de Jesus. Ele vai te mostrar o caminho. Vai na palavra dele que você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Ao que você foi chamado. A condição em que você está não delimita e não diz quem você é. Então, eu quero deixar hoje para você esta situação de que aonde tem estado o seu coração? Ele tem estado no subjugado ao império das trevas ou tem estado sobre a cobertura do reino do Filho amado de Deus? Eu louvo a Deus que você está aqui ouvindo, para que você possa, junto comigo, eu mesmo, discernir também as áreas da minha vida que podem estar sendo subjugadas. Já teve situações onde eu estava dedicando tanto tempo ao meu trabalho que muitas vezes eu deixava de estar com a minha família. E isso foram decisões erradas. Hoje já está tudo sobre o domínio do Senhor. Ou seja, eu descanso no Senhor e deixo o Senhor trabalhar, colocar o que precisa colocar para a minha vida, e eu descanso. Você tem descansado? Você tem, por exemplo, o fogo. Esse é um exemplo que eu gosto. O fogo, ele pode te trazer calor, aquecer você, pode trazer luz num lugar escuro, ele pode aquecer um alimento. Só que esse mesmo fogo, ele pode, se você tiver com esse fogo descontrolado, no meio de uma plantação de milho seca, e você no meio, ele queima toda a plantação e queima você junto. Quais são as situações na sua vida que você não tem tido domínio e que está consumindo você, que está te matando e que pode verdadeiramente te matar? É isso que eu quero que você discirna hoje. Quais são as áreas na sua vida que estão no seu coração que tem te deixado cativo, amarrado, ansioso, ansiosa, que você não tem conseguido dormir? O Senhor te chamou para ser livre e você tem que tomar uma posição no Senhor. O Senhor, Ele quer que você vá até Ele e busque resposta nele para essa situação que você tem passado. Porque nós temos que estar sob a cobertura do Senhor e não subjugados ao domínio das trevas, amarrados, presos, cativos. Não, o Senhor não quer isso de nós. E como que a gente sai dessas situações?
entregando na cruz do Senhor. Perdoando, nos perdoando, decidindo abrir mão do pecado, desconstruindo e reconstruindo novamente. Se for necessário destruir tudo para construir de novo, faça isso. Só que faça isso conforme o que o Senhor orienta. Você tem que ir na palavra e saber se a decisão que você está tomando está alinhada com a vontade do Pai. Porque se estiver fora do propósito dele, de como ele vê essa situação, você tem que rever para ficar alinhado com ele. Porque senão você vai estar pecando também. Por isso que as nossas decisões sempre têm que ser baseadas em como Deus nos ensina e não como o mundo, porque o que o mundo nos ensina é o caminho mais fácil, é o caminho do próprio eu. E não é isso que o Senhor nos ensina. Vá ao Pai, vá à cruz e pergunte para o Senhor como que você vai ter que fazer. E baseie as suas decisões na cruz, baseie as suas decisões no Senhor. Em como Deus ele quer que a gente se mova, como que Deus ele quer que você trate com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério. Será que o Senhor quer que você fique subjugado a isso? Ou ele quer te ver livre para você servir e alcançar muito mais vidas? Uma coisa que me vem ao coração agora, se você tem dedicado tudo ao teu ministério e esquecido da tua família, uma vez uma pessoa me falou assim, olha, eu creio que quando a gente encontrar o Senhor, ele vai nos perguntar assim, o que você fez com aquilo que de melhor eu te entreguei? A minha melhor porção, que é a tua família, o que você fez com ela? Você cuidou como o seu primeiro ministério? Ou não? Ou você quis abraçar o mundo para mostrar que você fez? Pense nisso. Cuide da sua casa. Para você ser um bom administrador, você tem que primeiro saber administrar bem a sua casa. Só que você vai ter que administrar conforme o Senhor ensina, e não conforme o mundo fala. Que o Senhor abençoe sua semana, que seja cheia de alegria, cheia de amor e de esperança, porque eu vou te falar, você foi chamada para ser livre no Senhor e viver com alegria, sendo próspero conforme Deus nos ensina a ser prósperos. Um grande beijo para você. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.